Hoje nós vamos falar um pouco sobre decibel. Nós já falamos sobre como o ouvido percebe a intensidade sonora, né, o volume sonoro, como isso está associado à quantidade de energia envolvida na produção do som. Falamos também sobre a extensão das variações de intensidade que nós somos capazes de ouvir. Nós falamos que existe um limiar de audibilidade, que está por volta de uma intensidade de 10 a menos 12 watts por metro quadrado, e um limite de dor, que seria o som mais forte que a gente consegue escutar antes de começar a doer o ouvido. Esse limite de dor está por volta de 1 watt por metro quadrado. Essa extensão muito grande geralmente é comprimida numa escala chamada decibel. É uma compressão logarítmica dessa grandeza de intensidade. E o decibel pode ser aplicado a diversos parâmetros físicos. No campo da acústica, a gente usa o decibel para falar de grandezas de potência, de intensidade e de variação de pressão sonora. Neste site existem algumas páginas com informações sobre o uso do decibel para representar grandezas de intensidade, variação de pressão ou de potência sonora. Vamos dar uma olhada nesses três aspectos. Então vamos entrar aqui no site chamado Tutoriais de Áudio e Acústica, né? Onde nós temos várias páginas com elementos que podem ajudar a gente a entender alguns dos tópicos que nós estamos tratando no curso. Aqui nós temos um tópico chamado justamente intensidade, onde nós temos, por exemplo, limite de audibilidade, a gente fala, né? Limite de audibilidade, limite de dor, variam de 0 a 120 decibel. A gente tem uma página aqui falando um pouco sobre logaritmo, a tabela de logaritmo, as operações básicas que a gente pode fazer com logaritmo, né? Log de A vezes B é igual a log de A mais B, log de A dividido por B é igual a log de A menos B, log de A elevado a B é igual a B vezes log de A. Nós temos aqui alguma informação sobre decibel, uma referência, né, uma tabela aqui um pouco falando sobre níveis, né, de potência e o que eles representam em termos de eventos, né, sonoros do nosso dia a dia. E eu queria agora falar um pouco sobre essas três maneiras da gente falar sobre intensidade sonora, sobre a amplitude e a energia produzida pelo som. Então a gente vai falar de potência sonora, intensidade sonora e pressão sonora. Vamos começar com potência sonora. Então, potência sonora é a energia acústica total emitida por uma fonte sonora na unidade de tempo. Ela é medida em watt, né? 1 watt é igual a 1 joule por segundo. Então, a potência é a energia total emitida por uma fonte sonora. O nível de potência sonora, né, ele é expresso em decibel, tomando como referência o limite mínimo daquilo que a gente consegue escutar em termos de potência sonora, que é 10 a menos 12 watts. O nível de potência sonora, né, estou representando aqui como NWS, é igual a 10 log de uma potência sobre uma potência de referência, sendo que a potência de referência é 10 a menos 12 watts. Ao contrário do que acontece com a intensidade com a pressão sonora, a potência sonora não depende do ambiente nem da distância da fonte, né? Porque a potência é energia total, a energia total não muda, é sempre a mesma energia que está em jogo ali quando a fonte emite, né, um som. Agora, eu gostaria de falar de intensidade sonora. Intensidade sonora é o fluxo de energia por uma unidade de área. Veja, a potência é energia total, a intensidade é o fluxo de energia por uma área específica. Geralmente é o fluxo de energia que a gente recebe numa janela, né, de 1 metro quadrado, 1 metro por 1 metro.
Então, como se a gente abrisse uma janela no espaço e visse o quanto passa de energia por essa janela. Então, a intensidade, né, a gente pode ver como ela é construída aqui, né? A intensidade ela é dada por força dividido por área, pressão, vezes distância dividido por tempo. Força vezes distância é energia, área vezes tempo a gente está representando aqui embaixo. Então, energia sobre área vezes tempo. Energia sobre tempo é potência. Então, eu tenho isso aqui, potência sobre área. Então, intensidade é igual a potência sobre área. Então, em termos acústicos, intensidade é o valor médio do fluxo de energia por unidade de área perpendicular, né? Então, uma área perpendicular à direção de propagação do som. Ela é medida em watt por metro quadrado. Não é uma grandeza muito usada para medições acústicas, porque não é muito fácil medir a intensidade, mas ela é muito importante para a gente criar certas relações e entender como é que os fenômenos acústicos acontecem. O nível de intensidade sonora, por sua vez, é expresso em decibel, tomando como referência, nós já vimos, 10 a menos 12 watts por metro quadrado, que é a intensidade mínima que a gente precisa ter numa onda sonora para que o nosso ouvido consiga perceber aquilo como som. Então, nível de intensidade sonora é dado por 10 log de uma intensidade sobre uma intensidade de referência, sendo que a intensidade de referência é 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Nós já vimos também, né, que a gente calcula essa referência a partir de uma frequência de tom puro, de onda senoide, né, de 1000 Hz, e os valores mínimos e máximos, né, dão o limite de audibilidade e o limite de dor, os valores mínimos e máximos que a gente consegue ouvir de um som. Então, isso dá uma gama, né, de nível de intensidade sonora e varia de 0 a 120 decibéis. E, finalmente, a pressão sonora. A pressão sonora, né, ela é muito mais usada em medição acústica, porque é mais fácil, em situações práticas, da gente obter o valor da variação de pressão sonora. Já viu que o som é uma variação em relação à pressão atmosférica. Então, a pressão sonora é a variação média, né? A variação RMS, Root Mean Square, variação média em relação a essa pressão atmosférica. Ela é medida em Pascal ou em Newton por metro quadrado. Um Pascal é igual a 1 Newton por metro quadrado. O nível de pressão sonora, NPS, ou em inglês SPL, Sound Pressure Level, para um determinado ponto, né, no espaço, ele é expresso em decibel e tem o valor de referência 2 vezes 10 a menos 5 Newton por metro quadrado. Tá? Eu estou colocando aqui a sigla em inglês porque na literatura ou em manuais técnicos de equipamento, né, microfones e caixas acústicas especialmente, vem lá especificado qual é o nível de pressão sonora, o Sound Pressure Level daquele equipamento dado em decibel, né, quanto que um microfone suporta de pressão sonora, quanto que uma caixa acústica produz de pressão sonora, isso é dado em decibel. Geralmente tem lá do lado do dB, né, essa sigla SPL, significa que é dado em Sound Pressure Level e o nível de referência é 2 vezes 10 a menos 5 Newton por metro quadrado. A intensidade é proporcional ao quadrado da média de variação de pressão, ou seja, a intensidade é proporcional ao quadrado da medida de pressão. Então, o que acontece? Quando eu vou fazer o nível de pressão sonora, né, ao invés de fazer 10 log de um valor sobre o outro, eu vou fazer 20 log de um valor sobre o outro. Por quê? Vamos acompanhar aqui na forma. Né? Então, nível de intensidade sonora é 10 log de uma intensidade sobre uma intensidade de referência.
isso aqui é proporcional a 10 log de uma pressão ao quadrado em relação a uma pressão de referência ao quadrado. Portanto, 10 log de uma pressão sobre uma pressão de referência, tudo isso elevado ao quadrado. Quando eu tenho, né, log de alguma coisa elevado a um expoente, esse expoente volta multiplicando. Então, eu vou ter 20 log de uma pressão sobre uma pressão de referência. Então, o nível de pressão sonora é dado por 20 log de uma pressão sobre uma pressão de referência. Sendo que quando eu tenho nível de pressão sonora ou sound pressure level, a minha referência é 2 vezes 10 a menos 5 newton por metro quadrado. Então vamos ver alguns exemplos práticos do uso do decibel. Nós já vimos que a potência, medida em watt, ela pode ser calculada em decibel como nível de potência, dado em decibel. Nós vimos que a intensidade, calculada em watt por metro quadrado, pode ser também calculada em decibel de intensidade. E nós vimos que a variação de pressão, dada em newton por metro quadrado, pode ser calculada também em decibel, decibel SPL, ou decibel NPS, nível de pressão sonora, ou em inglês Sound Pressure Level. Então vamos ver um exemplo prático de variação de intensidade. Então vamos pensar no seguinte exemplo. Se eu estiver num ambiente com um motor que produz um ruído de intensidade de 10 a menos 7 watt por metro quadrado, quanto que aumenta em termos de nível de intensidade se eu ligar um segundo motor nessa sala? Se eu tenho 10 a menos 7 watts por metro quadrado, eu vou ter uma determinada intensidade que vai me produzir um certo volume. Se eu ligar um segundo motor, eu vou ter o dobro da intensidade acontecendo naquele ambiente. Qual é o ganho em termos de decibel quando eu dobro a intensidade? Nesse caso, eu estou até falando qual é a intensidade do ruído gerado por esse motor, 10 a menos 7 watts por metro quadrado. Mas eu não preciso usar esse valor, porque eu simplesmente quero saber o que acontece quando eu dobro a intensidade. Então vamos olhar aqui na equação. Né? Então essa parte da equação é a equação do log. Então eu tenho 10 log de uma referência e de um valor que eu quero calcular em relação a essa referência. A minha referência é a intensidade de um motor. No caso aqui, 10 a menos 7 watts por metro quadrado. Mas por enquanto eu não preciso me preocupar com isso. Quando eu ligo um segundo motor, eu tenho simplesmente 2 vezes a intensidade do motor, do primeiro motor. Né? Então o que eu tenho é 10 log na base 10 de 2 vezes a intensidade, né, gerada por esses motores, porque eu tenho 2 motores, em relação à minha referência. A minha referência é o som de um único motor, porque justamente o que eu quero calcular é o ganho que eu tenho quando eu dobro a intensidade, quando eu tinha um motor e agora passei a ter 2 motores ligados. Então, eu vou ter lá 10 log na base 10 de 2. Por quê? Eu cortei, né, esse motor com esse motor, sobrou esse 2, então ficou 10 log de 2. Log de 2 é 0,3, 10 vezes 0,3 me dá 3 dB. Quando eu dobro a intensidade, portanto, eu tenho um ganho de apenas 3 dB. Né? Vejam, 3 dB é um valor que está próximo assim, do nosso limiar de percepção de variação de intensidade. Quando eu tenho uma variação de intensidade de 3 dB, significa uma variação muito pequena. Ela está mais ou menos próximo daquilo que a gente consegue notar como variação mínima de intensidade. No entanto, em termos de energia física, né, ela representa o dobro da energia de uma fonte sonora. Ou seja, eu preciso colocar o dobro de energia numa fonte sonora para ter uma variação de apenas 3 dB. Lógico, a gente consegue perceber variações menores de 2 dB, 1 dB. Num estúdio, um engenheiro de áudio, né, engenheiro de gravação, ele
a gente percebe ali no estúdio variações de meio dB, 1 dB, mas são variações muito pequenas. Então 3 dBs é um salto ali de intensidade mais, bem perceptível, mas muito pequeno. Mas em termos de energia, representa o dobro da energia, né? Então imaginem a seguinte situação. Eu estou fazendo a sonorização de um evento e coloco lá uma aparelhagem gigantesca lá para sonorizar um show lá no espaço ao ar livre, por exemplo. E daí eu ponho o volume, né, do meu equipamento no máximo e alguém vai lá na plateia e fala: olha, o som tá bom, mas precisa mais um ganho ali, preciso mais um pouquinho de volume ali. Dá para você aumentar mais 3 dBs? Eu falo assim: ah, não, eu já estou no máximo, não dá para aumentar 3 dBs. Para aumentar 3 dBs, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar o dobro de equipamento no palco que eu já tenho para ter um ganho de apenas 3 dBs. Tá bem? Mas a gente já viu também que existe uma relação entre dB de nível de intensidade ou de nível de potência e dB de nível de pressão sonora. Em acústica, geralmente a gente mede o nível de pressão sonora, porque é muito difícil medir variação de potência e de intensidade, né? Potência é a energia total que eu tenho gerada por uma fonte sonora, então é muito difícil medir isso, porque eu teria que medir quanto de energia tem em volta dessa fonte em todas as direções, isso é muito difícil de medir. Mesma coisa em termos de intensidade, eu precisaria medir o fluxo de energia numa área definida, também muito difícil de medir isso, mas pressão é um pouco mais fácil. Pressão o que é? Força sobre área. Eu posso ter alguma sonda, por exemplo, um microfone, ele tem uma cápsula, eu conheço a área dessa cápsula e eu posso medir quanta pressão está sendo exercida nessa cápsula, e calcular a variação média dessa pressão e chegar, né, a uma medição de pressão. Então, em termos de acústica, é mais fácil, geralmente a gente está medindo variação de pressão, ou dBNPS, ou em inglês dBSPL. Quando a gente compra um equipamento, por exemplo, uma caixa acústica, a gente tem lá na especificação do equipamento que essa caixa consegue emitir, por exemplo, 100 dBs SPL, né? Significa, dentro lá dos padrões de medição da indústria de áudio, das normas técnicas, né, internacionais, essa caixa, em determinadas condições, consegue produzir, né, uma variação de pressão sonora de 100 dB. Essa é uma maneira que a gente tem, por exemplo, para comparar diversos equipamentos e saber qual é a projeção sonora que aquele equipamento consegue produzir. Então, a gente já viu em relação à variação de pressão sonora, né, vindo aqui nas fórmulas, que uma razão entre duas intensidades é proporcional ao quadrado de uma razão de duas pressões, duas variações de pressão. Então, se eu tenho uma variação aqui de intensidade, né, de I1 em relação a I2, isso é proporcional a uma variação de pressão P1 e P2, né, P2 sobre P1 ao quadrado. Ou seja, a variação de intensidade é proporcional ao quadrado da variação de pressão. Então, se a gente for calcular isso aqui, eu vou usar não 10 log de uma razão para calcular, né, a variação de pressão, mas eu vou usar 20 log dessa razão. Então, olhando aqui na fórmula, né, então se eu quiser calcular, como no exemplo anterior, o que acontece quando eu tenho o dobro de variação de pressão? Vamos ver. 10 log de uma pressão de referência, né, aqui embaixo, e em cima 2 vezes essa pressão de referência, elevado ao quadrado, né? Então, essa razão, 2 vezes a pressão, o dobro da pressão, sobre a pressão anterior, que eu vou tomar como referência. Tudo isso ao quadrado.
né? Quando eu tenho log de alguma coisa elevado a um expoente, esse expoente passa multiplicando. Então eu vou colocar 2 vezes 10 log, eu vou cortar a pressão de referência com a pressão de referência e vai sobrar o 2 aqui. Então vai ser 2 vezes 10 log de 2. Né? Esse 2 aqui é o expoente que passou aqui multiplicando, e esse 2 é o que sobrou aqui dessa razão. Então, vou ter 2 vezes 10 dá 20, e log de 2 é 0,3, e, portanto, eu tenho 6 dB. Então, quando eu dobro a variação média de pressão, né, tem uma situação que eu tenho o dobro da variação média de pressão, eu tenho um ganho de 6 dB SPL. Tá bem? Então, se eu estiver fazendo o dobro da variação de potência ou de intensidade, eu tenho um ganho de 3 dB. Se eu estiver fazendo uma variação do dobro de pressão, eu tenho um ganho de 6 dB. Vamos fazer mais um exemplo. Bom, é muito fácil a gente perceber que a intensidade sonora diminui à medida que a gente se afasta da fonte sonora. Essa atenuação ela ocorre por dois motivos. Primeiro, porque à medida que a gente vai se afastando da fonte sonora, ou à medida que o som vai se propagando da fonte sonora em direção ao nosso ouvido, né, ele vai se dissipando. Então, quanto mais longe a gente está da fonte sonora, mais esse som se dissipa, ou seja, existe atrito interno das moléculas do ar que estão ali gerando as ondas sonoras, e esse atrito rouba, né, consome energia, ou transforma energia acústica, né, em energia térmica, e o som vai perdendo um pouco de energia. Mas essa não é a principal razão para a perda de energia, tanto que para distâncias relativamente pequenas, a gente até ignora essa perda de energia por dissipação quando a gente vai fazer o cálculo de perda de intensidade a partir da distância em relação à fonte sonora. A maior razão, né, dessa diminuição de intensidade é porque o som ele é omnidirecional, ele tende a se espalhar por todas as direções, e quando a gente está muito longe do som, o som já se espalhou por tantos lugares, né, que lá naquele lugarzinho onde a gente está, a energia que chega ali é menor, porque ela está distribuída por um espaço maior. Vamos tentar explicar de outra maneira. Aqui a gente tem, né, do lado esquerdo, um gráfico onde a gente tem uma fonte, né, sonora gerando as ondas. Essas ondas estão se espalhando pelo espaço. Aqui a gente está vendo bidimensionalmente, mas a gente tem que imaginar isso como sendo uma propagação esférica, né, em todas as direções. É lógico que se eu pegar uma áreazinha aqui perto da fonte, né, eu tenho a energia gerada pela fonte espalhada por uma área pequena. Mas se eu estiver pegando uma área grande aqui longe da fonte, né, eu tenho aquela mesma energia, porque a energia é sempre a mesma, né, é energia gerada pela fonte, espalhada por um espaço muito maior. Vamos olhar aqui do lado direito, graficamente isso, né? Vamos imaginar que a fonte está aqui no vértice dessa figura, né? E essa figura está e o som está se propagando para cá. Então, a partir de uma certa distância d1, né, vamos dizer que eu tenho uma quantidade de energia que está se espalhando e ela está se dividindo por uma área qualquer. Então, eu tenho uma intensidade 1. É essa energia aqui dividida por essa área. Essa mesma energia, quando chega nessa distância d2 aqui, né, ela tem que se dividir por uma área muito maior. Então, a mesma energia dividida por uma área muito maior, obviamente, vai dar um resultado menor. Então, a intensidade aqui é muito maior do que a intensidade aqui, simplesmente porque aqui a energia está se dividindo por uma área menor do que aqui na distância d2. Tá bem? Vamos fazer um cálculo agora. Vamos imaginar quanto que eu perco de energia,
ou de intensidade sonora quando eu dobro a distância em relação à fonte. Vamos supor que eu estou a uma distância de 2 metros da fonte. Se eu passar a uma distância de 4 metros, quanto é que eu perco de energia? Bom, primeiro, vamos pensar que intensidade é a potência dividida pela área. A gente já viu isso quando falou de intensidade. A outra coisa que a gente precisa saber é que a área da esfera é dada por 4πr². R é o raio da esfera. Então imagina que eu tenho um som omnidirecional que está irradiando em todas as direções. A uma certa distância eu vou receber uma determinada intensidade. Qual a intensidade que eu recebo quando eu estou ao dobro dessa distância inicial? Então vamos acompanhar aqui na equação. Bom, então o que eu vou construir na minha fórmula é a intensidade, né, aqui nessa região a uma distância d2 da minha fonte sonora em relação à intensidade nessa região a uma distância d1 da fonte sonora, sendo que neste caso nosso aqui d2 é igual a 2 vezes d1, ou seja, d2 é o dobro da distância de d1. Vou colocar aqui na fórmula. Eu vou ter 10 log. Vamos tomar como referência, né, a intensidade aqui 1, a intensidade na distância d1. Bom, intensidade é a potência dividida pela área. Então, potência, seja lá qual ela for, dividida pela área, que é 4πr². Tá? Então, R2 seria essa distância aqui da fonte. A outra intensidade que eu vou calcular aqui para achar a relação, né, seria essa daqui, ó, que está no dobro da distância. Então, bom, a potência é sempre a mesma. Então, a potência continua sendo W. E a esfera, né, que, se a gente imaginar uma esfera em torno dessa fonte, né, a área da esfera, né, é dada por 4πr², sendo que o raio aqui vai ser 2 vezes o raio aqui. Então, eu vou pôr 2r elevado ao quadrado. Então, a potência, eu vou cortar essa potência com essa potência, 4π com 4π, e depois eu vou ter isso aqui, ó, 1 sobre 2r ao quadrado sobre 1 sobre r ao quadrado. Tem várias maneiras de a gente resolver isso. A gente pode subir, né, a parte inferior aqui para cima, então vai ficar 10 log de 1 sobre 2r ao quadrado vezes, daí aparece aqui invertido, né, r2 sobre 1. Isso aqui é igual a 10, né, se a gente fizer o r2 vezes 1 e o r2 vezes 1, vai dar 10 log de r ao quadrado sobre 2r ao quadrado. Eu corto o r ao quadrado com r ao quadrado, vai ficar o 2 ao quadrado, 10 log de 1/4, né? 2 ao quadrado dá 4, então 10 log de 1/4. A gente já viu que o log de um valor sobre o outro é igual a log deste valor menos log deste valor. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? 10 log de 1 menos log de 4. Então, 10 log de 1 é 0, log de 4 é 0,6. Portanto, 10 vezes menos 0,6 menos 6 dB. Então, toda vez que eu dobro a distância em relação à fonte, eu tenho um decaimento de 6 dB em termos de nível sonoro. Tá bem? Se eu tiver a 5 metros de uma fonte sonora e estiver recebendo um som de 60 decibel, se eu passar a 10 metros, eu vou receber um som de 54 decibel. Tá?